E antes de começar o vídeo, gente, eu quero dizer que esse vídeo possui spoiler. Então se você não assistiu esses filmes, vai lá, assiste e depois retorna aqui, beleza? Simbora! Fala galera, tudo bem? Gente, finalmente ontem eu assisti o filme Terrifier 2. Assisti na telona, né? Assisti direto no cinema. E hoje eu vim trazer um pouco sobre minha experiência, só que eu vou fazer diferente. Como tem muita gente fazendo análise sobre Terrifier aí na internet, aí você acha muito vídeo na internet, mas principalmente nas redes sociais, eu resolvi fazer uma resenha, porque eu vou falar aqui um pouco sobre os dois filmes, qual é que eu achei melhor e a diferença entre um e outro. Então simbora. Só lembrando, gente, segue, se inscreve no canal, curte, comenta, para ajudar a gente a estar crescendo e tá trazendo mais vídeos para vocês. Estamos trazendo vídeos aos domingos, trazendo um vídeo curto todos os dias. Então a gente tem um Reels todos os dias que a gente põe curiosidade, coloca várias coisas boas, mas eu conto muito com vocês. A gente está tendo muita visualização e poucos seguidores e pouca gente se inscrevendo no canal. Isso acaba fazendo com que o canal não recomende nossos vídeos para outras pessoas. Então pedimos a vocês a sua ajuda para que a gente possa estar crescendo e estar trazendo mais material para vocês. Comenta aqui o que vocês acham, a opinião de vocês é super válida. Lembrando que esses vídeos são minhas opiniões, então não sou o senhor da razão, estou aqui para aprender. A gente vive aprendendo, ninguém nunca sabe de tudo e eu conto com vocês aí para estar dando essa forcinha pra gente, beleza? Vamos começar o vídeo? Roda a vinheta! Então galera, geralmente um filme é dividido em 3 atos, que são apresentação, desenvolvimento e conclusão. Então vamos falar um pouquinho sobre o Terrifier 1. O Terrifier 1 tem como personagens principais 2 amigas. E essas amigas elas saem na noitada, né, e bebem, param numa lanchonete. E lá nessa lanchonete elas conhecem o Art. E depois que elas saem de lá, o Art assassina todo mundo da lanchonete. E elas vão para outro local de carro. E chegando lá, uma das amigas pede para usar o banheiro num prédio. Que tem um rapaz fazendo a faxina, etc. E essa é basicamente o que acontece durante todo o filme. O palhaço começa a perseguir essa menina e assassina a amiga dela na frente dela da forma mais violenta possível. É o que a gente vai ver muito nesse filme, são mortes violentas. Então mortes com muito gore. Gente, no cinema gore, não sei se vocês sabem, falar isso pra quem não sabe, o gore é quando se trata de tripas, sangue, aquela parte mais visceral do filme de terror. E esse filme é um filme que se destaca bastante por causa disso. Além de ter um personagem que é o Art, que eu acho um personagem ótimo. O ator dele é um ator muito bom, que é o David Howard. Então ele entrega muito bem o palhaço Art. Ele é um palhaço meio cômico, meio mímico. Então tem esse mistério. O palhaço, quando aparece a primeira vez, aparece com um saco de lixo. E tem toda essa premissa. O Art começa a perseguir. E o Art, ele é um cara completamente diferente. Porque, tipo, a gente conhece assassinos clássicos como Jason, que só mata com facão, por exemplo, com armas brancas, né? E o Art não. O Art, ele mata com o que ele achar pela frente. E muitas vezes ele acaba surpreendendo a gente por ele usar arma. Isso é uma coisa muito interessante. Você não espera que aquele vilão vá fazer isso e ele de repente aparece com uma arma e atira na pessoa. Então isso é um macete, uma coisa muito legal. Essas amigas, uma delas morre, fica a outra liga pra irmã, pra poder a irmã ir ajudar, a irmã vai. E nisso o Art continua perseguindo essa outra até que consegue matá-la. E essa outra irmã aparece e o Art começa a perseguir ela também. E no final acaba deformando o rosto dela, se não me engano, mordendo, né, o rosto dela, acaba deformando o rosto dela. A polícia chega e o Art, ele atira na própria cabeça. Esse é o final do primeiro filme. Gente, o legal desse filme é o seguinte, é que esse filme ele é muito rápido. Então é 1h30 e você assiste, ele passa rápido. Então ele não fica um filme chato, por mais que não tenha o melhor roteiro do mundo, mas também não é um roteiro cheio de furos, cheio de problema. Dá pra assistir, é um filme completamente assistível. Esse eu queria ter visto no cinema. O que deixa a desejar nesse filme é só mais qualidade técnica, principalmente fotografia, que infelizmente eles não tinham um equipamento melhor, uma qualidade de imagem melhor. Isso é aceitável por ser uma produção de baixo orçamento. Roteiro, apesar que o tempo e espaço do filme não exige tanto um roteiro tão grande, então para isso foi legal. E outros setores, como direção, que a gente não tem um suspense tão grande, mas acaba tendo uma coisa melhor do que o segundo filme. Então eu gostei desse filme por essa razão. Esse filme ele é bem mais rápido, bem mais dinâmico e ele entrega o que promete. Então é um filme bom. Eu assisti e gostei por esses motivos. O filme tem um gore meio exagerado. Ele acaba entrando pro pouco do trash. Lembrando que o trash, gente, é aqueles filmes que tem exagero. Tem sempre um ponto de exagero. Tem filmes como The Evil Dead, que a morte do demônio, que justamente no segundo e terceiro filme o exagero é simplesmente em atuação, em cenas em si, em sangue. Ele sempre exagera bastante e esse filme tem um pouco disso, apesar que esse primeiro acaba sendo um pouquinho mais sério do que o segundo e eu vou explicar o porquê. Vamos agora ao segundo filme.
Aqui nesse segundo filme a gente vai encontrar algumas coisinhas diferentes. Uma das coisas que mudou bastante foi com certeza a produção. A produção aqui tá maior, gente. Então a gente vê a qualidade de imagem bem melhor. A gente vê questão como direção de ar bem mais caprichado. Mas ao meu ver foi só isso. O filme tenta entregar um roteiro um pouquinho melhor, com alguns pontos, mas que simplesmente não agregam nada na história. A personagem principal, no passado, o pai dela se matou e deixou vários desenhos. E num desses desenhos tem um desenho dela com espada enfrentando arte, alguma coisa assim. E também tem o irmão que é basicamente como se fosse um rebelde, que é um personagem completamente chato pra caramba e que deixa bastante a desejar, mas a história não vai muito além disso. Dava pra ter feito muito mais coisa, tipo colocar uma mãe que tem problema em criar os filhos, que o pai se matou e que ela tem essa luta pra criar os filhos, mas o filme se prolonga no que é desnecessário. Lembrando que o diretor é o Damien Leone, o mesmo diretor do primeiro filme. Ele também faz a edição do filme, então ele comete o mesmo erro nas duas partes, tanto na produção quanto na finalização do filme, que é prolongar demais as cenas e utilizar cenas que não precisa. Durante o processo de filmagem do filme, gente, sempre você filma muito mais do que você vai utilizar. Só que aí você corta, você vai diminuindo isso para poder ter um filme mais enxuto. Não é o que acontece aqui. O primeiro filme tinha um roteiro muito simples e tinha um tempo bom. 1h30 de filme tava show pro filme de terror. Aqui não, aqui você se prolonga para 2h10 e o filme acaba ficando chato. E isso é um ponto muito negativo, gente, por uma razão. Quando você tem um filme muito longo e que você não tem uma boa história, um bom roteiro, você acaba desligando as pessoas do filme. E era o que acontecia. Tinha hora que tinha diálogos que, só por Deus, muito ruins os diálogos. E é uma trama que não agregava em nada. Então tirava você da imersão. Então aqui é o que acontecia. E aí você começava a ver outros defeitos técnicos. Quando você sai da imersão de uma boa história, aí você começa a ver os defeitos do filme. E alguns pontos que deixaram a desejar bastante. Que o diretor deveria, como ele tinha uma equipe razoável, gente, por mais que seja de baixo orçamento, ele tinha muita gente trabalhando com ele. Então dava pra ele dar uma atençãozinha a cada setor. Eu não sei se é porque ele é inexperiente nesse sentido, pode ser que em outros filmes eles já corrijam isso, mas tipo nos setores como roteiro, direção, fotografia e som, ele deixou a desejar. A direção de arte é impecável. A direção de arte, gente, é responsável por tudo que é visual no filme. Maquiagem, aqueles cortes, fraturas, ali faz parte do setor da direção de arte, que é o setor de maquiagem e efeitos especiais. Nisso é impecável. Sim, a direção de arte nesse quesito é excelente. A cor do filme também tá muito bonito e os efeitos estão bem feitos. Só que existe um porém. Quando você não tem uma história e tem um diretor que deixa as cenas se prolongar, você perde a imersão. Então você sai do filme. Quando você sai do filme, aí você vai para outros setores. Tipo, você tá no roteiro, na história, e de repente você percebe que a história é fraca, que não tá somando. Que os personagens não lhe motivam. Que é a função do diretor. Ter personagens bons. Ter diálogos bons que mantenham você preso. Quando você sai disso, aí você vai pros outros setores. Aí você olha a fotografia. A fotografia teve gente que elogiou, porque era simples. Mas é simples demais. Não tem inventividade nenhuma. Tipo, o enquadramento é somente um. Você não vê muita diferença na fotografia. A trilha musical usou uma trilha que parecia muito com o Stranger Things dos anos 80, que não aumentou nada no filme, tipo, não marcou no filme. Pra mim, aquela trilha musical do filme não é boa, ela não dá um suspense. Em direção, ele deixou a desejar, direção de atores, direção de cena, tem hora que você pensa que é simplesmente um teatro filmado, deixa a desejar nesse quesito. E em montagem, que é justamente outra parte que o Damien Leone fez, ele cometeu também o mesmo erro, que foi o erro de deixar as cenas prolongadas. Quando você prolonga muitas cenas, você simplesmente tira a imersão da pessoa, até porque as cenas que tem gore, principalmente as cenas que tem gore, que tem violência, gente, são cenas que se prolongam além do que devia. E simplesmente os personagens não morrem, cara. Ele vai lá, arranca a tampa da cabeça da outra, o cérebro fica de fora e a pessoa tá acordado. E, gente, isso não dá. A pessoa, no mínimo, seria desmaiar. E, tipo, a personagem tem braço quebrado, um monte de coisa e tá viva. Então isso acaba se tornando, fazendo com que o filme se torne fake e acaba tirando você da imersão. Essas cenas foram muito bem feitas, até disseram que tinha gente que desmaiou no cinema por causa disso, porque são gore bem feito, tem hora que é um pouquinho pesado, mas não passa disso, porque ele prolonga demais a cena, então chega um momento do final que você não quer ver mais gore, porque você já viu o gore o filme todinho, já viu sangue. O filme todinho você quer ver um desfecho decente, e até nisso o Damien, ele erra, porque o final do filme, gente, se prolonga demais, e como você tem personagens chato, você acaba desejando que esses personagens morram, você não torce por eles. E teve uma coisinha também que tirou minha imersão, foi a personagem aparecer com espada com poderes brilhando, a personagem quase que voar, é uma coisa muito louca que acontecia
no final, que tirou um pouco minha imersão também. Até minha esposa comentou sobre isso, que ela falou, oxe, a minha virar o quê? Vai virar She-Ra agora? Ficou meio sem nexo, ficou meio sem sentido. O filme tenta jogar por esse lado paranormal e joga muito escrachado. Ele poderia ter feito isso um pouquinho mais devagar. No final do primeiro filme, o Art se mata e volta, mas não mostra como se ele volta como fantasma, o que ele realmente é. Isso é legal. A gente não saber o que é o vilão do filme. Mas aqui não, aqui ele joga isso lá e pronto, tá de bom tamanho. E esse é um dos principais pontos negativos do filme. Eu acho que se o filme tivesse todos esses defeitos, mas tivesse um roteiro amarradinho, uma história boa, que desse uma profundidade, o filme era mais assistível. Se você assistir esse filme em casa, você não vai gostar dele. Eu tenho certeza que eu não vou gostar. O primeiro filme, ele não tinha personagens muito marcantes, mas tinha personagens que você torcia para que ele vivesse. Nesse não, nesse são personagens que você não torce para que ele viva, porque são personagens super sem graça. E aqui tem muito mais profundidade, muito mais desenvolvimento. Aí o filme se prolonga em 2 horas e 10 e você fica rezando pro filme acabar. E quando você acredita que o filme acabou, vem um pós-crédito. E o diretor, o que é que ele faz? Em vez de colocar um pós-crédito curtinho, se você pegar os pós-créditos da Marvel, você percebe que são curtinhos. Entregam uma coisa, mas são curtinhos. Ele coloca um pós-crédito grande demais, gente. Que cria uma história no pós-crédito. Se você assistir, você deve saber muito bem que é justamente o rapaz e a moça que trabalham no manicômio. E o rapaz ganhou da esposa uma sobremesa que era tipo, né, de zumbi, uma coisa assim. E tem aquele diálogozinho que também era desnecessário. E lá na cela lá do manicômio, aquela menina que teve o rosto deformado no primeiro filme, ela dá luz a seria uma criança, mas na verdade é a cabeça do Art, que também não faz sentido nenhum. Mas que só essa parte tava bom, pra mostrar que o Art consegue ressuscitar. Até aí tava tudo beleza. Esse é um pecado que o filme comete. Lembrando que o Damien Leone, gente, ele é inexperiente. Basicamente, ele tá começando agora, então talvez ele aprenda muita coisa. Ele veio da parte de direção de arte, e isso explica porque que a direção de arte é tão impecável no filme. Ele veio dessa parte de efeitos especiais, então isso explica porque que o filme tem essa parte tão caprichada, mas, e ele deveria se atentar também ao restante dos núcleos do filme, né, gente? Lembrando que esse é o segundo filme, na verdade esse é o terceiro filme sobre o Art, mas o primeiro filme não é sobre o Art em si, é sobre vários contos que tinham arte, o Art fazia parte desses contos. O segundo filme é que é realmente com arte. Esse daqui, que tá como 2, é meio louco, né? Como fosse 0, 1 e 2, né? Mas se a franquia continuar assim, com certeza vai se formar uma franquia, né? O Terrifier teve boa bilheteria, vai ter franquia, né? Porque eles querem ganhar mais din-din. Din-din é bom, né? Então, se continuar assim, o filme, os primeiros filmes já tá com a qualidade caindo, a tendência é cair mais. Esperamos que o Damien, ele continue na direção e que ele aprenda, gente, sobre direção, sobre como comandar cada núcleo do filme para você ter um bom resultado. Seria muito difícil ele conseguir um resultado excelente, já que estamos falando de uma produção independente, mas se ele praticar bastante os outros setores, ele vai acabar aprendendo e acabar trazendo uma história melhor. Como eu disse, esse filme acaba tendo vários pontos negativos, e entre o 1 e o 2, eu prefiro o 1. Eu achei o 1 muito melhor. O 2 tem a qualidade técnica maior, tem um pouquinho mais de história, mas o que não agrega tanto a nossa experiência. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço a vocês novamente que curte, comente, se inscreve no canal. Temos muita visualização no canal, mas poucos inscritos. E a gente precisa aumentar essa quantidade de inscritos para que o canal aqui seja mais indicado para outras pessoas poderem assistir. E a gente está crescendo e trazendo mais vídeos para vocês. Muito obrigado a vocês. Um forte abraço. Lembrando que essa é minha humilde opinião, não sou senhor da razão. Se vocês gostaram do filme, que bom. E forte abraço a vocês. Tchau.